Olá, boa noite. Feliz 2014 para você e para sua família. O primeiro Gazeta Esportiva do ano está no ar. E que ano teremos para o esporte, hein? Tem Copa do Mundo no Brasil. Vamos dar uma olhada no calendário do esporte em 2014 para ver o que podemos esperar deste ano. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa já nesta sexta-feira, dia 13, e termina no dia 25, data do aniversário da capital paulista. O Campeonato Paulista tem início dia 18 de janeiro. E os dois jogos finais da competição acontecem nos dias 6 e 13 de abril. A Libertadores América dá início à fase que antecede a de grupos no dia 29 de janeiro. E já a fase de grupos começa em 12 de fevereiro. Os Jogos Olímpicos de Inverno disputados esse ano em Sochi, na Rússia, acontece de 7 a 23 de fevereiro. As oitavas de final da Champions League começam no dia 18 de fevereiro com o Manchester City contra o Barcelona e o Bayer Leverkusen diante do Paris Saint-Germain. Já os 16 avos de final da Liga Europa acontecem no dia 20 de fevereiro com todos os confrontos. Dia 12 de março começa a Copa do Brasil. As finais do torneio serão nos dias 12 e 26 de novembro. O Mundial de Fórmula 1 tem início em 16 de março no Grande Prêmio da Austrália em Melbourne. O Campeonato Brasileiro da Série B será disputado a partir de 19 de abril, terminando em 29 de novembro. Já o Brasileirão da Série A começa dia 20 de abril e acaba no longínquo dia 7 de dezembro. A Copa do Mundo, o principal evento esportivo em 2014, tem início em 12 de junho na Arena Corinthians, sendo a final no dia 13 de julho no Maracanã. Em 27 de agosto começa a Copa Sul-Americana. O torneio será decidido em duas finais nos dias 3 e 10 de dezembro. E por fim, o Mundial de Clubes da FIFA. Este ano com início também em 10 de dezembro e a decisão acontecendo no dia 20 do mesmo mês no Marrocos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Feliz Ano Novo, feliz 2014. Bom, os olhos do mundo vão estar voltados para o Brasil e para a Copa do Mundo. O ideal era que já estivéssemos prontos para a realização do Mundial. Ainda estádios devem ser entregues, pelo menos 4 estádios, obras de mobilidade urbana ainda estão em andamento, enfim. A Copa do Mundo já existe no Brasil há quase 8 anos, mas tudo atrasado, para variar. É o efeito Brasil, né? A gente deixa sempre o final para fazer as coisas. Espero que seja um evento exemplar. Não é como gostaríamos, repito, porque tudo que foi planejado não vai ficar pronto. Mas que pelo menos o evento seja digno, Chico, e que tenhamos uma belíssima Copa do Mundo. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Bom ano para vocês dois, meus amigos, meus dois companheiros de trabalho. Amém, para você também. Muito obrigado para a família de vocês, seus filhos, seus pais, todos eles. Enfim, e para você, telespectador, né, que nos prestigiou muito o ano passado, muito obrigado. E esteja com a gente esse ano também. Aliás, um ano em que o futebol se mistura um pouco com a política, né? Porque não tem como você fazer um evento com a Copa do Mundo no Brasil e não ter uma repercussão política do evento no exterior, né? Como já teve ano passado nas Copas das Confederações, manifestações de protesto contra o aumento de ônibus, aumento de tudo, né? Contra IPTU, tudo. Virou um palco, né? Onde todo mundo gostava de se manifestar. Imagino que essas manifestações vão se repetir. Aí, com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Enfim, vai ser um ano feliz, porque eu, como cronista esportivo, faço 40 anos esse ano de profissão. Parabéns, Chico. Muito obrigado. Mas, em compensação, fico apreensivo como cidadão brasileiro, porque eu não sei o que vai acontecer. E outra coisa também, que é pior que as manifestações. A manifestação política a gente até entende. O quebra-quebra é que é duro de você engolir. E segundo, os assaltos que tem, né, nas principais cidades, né? Esse é uma vergonha, né? O turista vai se sentir super ameaçado. Então vamos ver se a segurança da Copa dá um jeito nisso tudo e a gente pode curtir com tranquilidade esse evento esportivo. Já que falamos no principal evento esportivo de 2014, vamos iniciar o aquecimento para a Copa do Mundo, revendo os 8 grupos definidos em sorteio no último mês de dezembro. O Brasil é o cabeça de chave do Grupo A e terá a companhia nessa primeira fase de Croácia, México e Camarões. No Grupo B, a Espanha, atual campeã do mundo, será a cabeça de chave e terá pela frente a Holanda, seleção derrotada pela Fúria na final da última Copa.
Chile e Austrália são os outros países desse grupo. A Colômbia ficou como cabeça de chave do grupo C e vai enfrentar as seleções da Grécia, Costa do Marfim e Japão. O chamado Grupo da Morte será o D. O cabeça de chave é o Uruguai. E além da Costa Rica, também foram sorteadas para esse grupo a Inglaterra e a Itália. A Suíça ficou como cabeça de chave do grupo E. Equador, França e Honduras farão companhia ao país natal do presidente da FIFA, Joseph Blatter. Nossos hermanos, a Argentina, estão como cabeça de chave do grupo F e tiveram uma ligeira sorte no sorteio, já que vão enfrentar a Bósnia e Herzegovina, o Irã e a Nigéria. Um outro grupo considerado da morte é o G. A Alemanha é a cabeça de chave e terá pela frente Portugal, Gana e os Estados Unidos. Por fim, no grupo H, a Bélgica foi sorteada como cabeça de chave e vai jogar contra a Argélia, Rússia e Coreia do Sul. A Copa do Mundo de 2014 começa no dia 12 de junho em São Paulo com o jogo Brasil e Croácia. Celso Cardoso, esse grupo do Uruguai é uma paulada, hein? Que coisa que o Uruguai pegou. Pegou a Inglaterra, pegou a Itália e pegou a Costa Rica. Três campeões, né? A Costa Rica deve estar... Os caras da Costa Rica devem estar falando assim, meu Deus, o que nós vamos fazer lá, né? E se der a lógica, é daí que sai o adversário do Brasil nas quartas de final. Ave Maria. É? Quer dizer, você vê a situação no Brasil. O Brasil tem um grupo que tem Croácia, tem Camarões e tem o México. O México costuma ser fatalista contra a seleção brasileira, mas está longe de ser uma seleção que assuste hoje. Classificou para o Mundial na Bacia das Almas. Aí, numa oitava de final, você já pode pegar logo de cara uma Espanha ou Holanda. Se bem que, eu vi até uma entrevista do Luiz Felipe Scolari dizendo que ele não gostaria de pegar o Chile. Ele falou. Que eu gostaria de pegar o Chile, entendendo que o Chile não se encaixa muito bem no esquema da seleção brasileira. Mas eu imaginava que entre pegar a Espanha ou pegar a Holanda, melhor pegar o Chile. Não. E que ele é muito competente, a gente sabe da competência do Filipão, ele não conquistou todos esses títulos por acaso, mas também ele dá uma sorte danada. Eu não duvido que nas oitavas de final ele pegue o Chile. E contrariando o que pensa o Filipão, eu prefiro o Chile do que encarar logo de cara uma Espanha e uma Holanda. É lógico, né? O Chile é um freguesaço, né, Celso? Freguesaço. Chile, freguesaço. Mas é que o jogo vai ser aqui, tá mais perto, acho, dos chilenos. Será que isso não altera muito, não. Eu acho que o adversário latino-americano nosso é a Argentina, né? Meu palpite é que o Brasil encara a Argentina na final. E aí, dá o quê, Celso? Não quero nem pensar nisso. Olha, é melhor nem pensar num Brasil e Argentina na final, não. Melhor. Não, tem que dar Brasil. Mas se não der Brasil, palpite. Tem que... A Copa do Mundo não acaba. Vamos invadir o campo, vamos sequestrar o Messi. Não acaba a Copa do Mundo. Alguma coisa vai acontecer, né, Chico? Bom, o Brasil terá a chance de conquistar o hexacampeonato mundial em casa esse ano. As primeiras 5 conquistas nos renderam o apelido de país do futebol e impõe respeito diante de qualquer adversário. Vamos recordar as histórias dos 5 títulos mundiais do time canarinho. A história vencedora do Brasil em Copas do Mundo começa na Suécia, em 1958, quando um certo menino chamado Pelé despontou para o mundo. O rei do futebol fazia parte de uma trinca vencedora com Didi, o príncipe etíope, e o brincalhão Garrincha. Mas depois desse golaço contra a forte seleção do país de Gales nas quartas de final, a responsabilidade do título ficou toda nos ombros do jovem garoto de 17 anos. Depois de despachar a França na semifinal, o Brasil foi para a decisão contra os donos da casa jogando de azul, cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Fato que, segundo o dirigente brasileiro Paulo Machado de Carvalho, traria muita sorte. Dito e feito, vitória tupiniquim por 5-2 e a taça Jules Rimet veio conhecer a terra do samba pela primeira vez. É bom no samba, é bom no coro, o brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Vocês vão ver como é, Didi, Garrincha e Pelé, ambos
seu baile de bola. Quando eles pegam no gol, não se escreve de ouro, mostram que é nossa escola. Em 1962, a Copa foi realizada mais perto de casa, no Chile, e o Brasil conquistou o bicampeonato. Pelé se contundiu no segundo jogo do torneio e foi substituído por Amarildo. Espaço aberto para outro gênio da bola brilhar, Garrincha. O anjo das pernas tortas aplicou dribles humilhantes e, diante da Inglaterra, marcou 2 gols, abrindo caminho para a seleção chegar à final contra a Tchecoslováquia e vencer o jogo por 3-1 de virada, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. Quando a partida esquentar e Vavá de calcanhar, entregar a pelota a Mané. É Mané, Garrincha, Titi, Zé por aqui, aí vem o gol de Pelé. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil. Salve a seleção. Os anos 70 deixaram saudades para muita gente, sobretudo para os brasileiros que logo no começo da década puderam apreciar uma seleção que era uma verdadeira constelação de estrelas. Pelé, Gerson, Tostão, Clodoaldo, Carlos Alberto e Jairzinho encantaram o México na Copa do Mundo e trouxeram o tricampeonato e a taça Jules Rimet em definitivo para o Brasil após derrotar a Itália na final por 4-1. Foi em 1970 também que o futebol viu uma das defesas mais espetaculares de todos os tempos. O goleiro inglês Gordon Banks fez milagre ao buscar essa cabeceada de Pelé, tornando o lance imortalizado na história do futebol. Aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Longos 24 anos se passaram desde a conquista de 1970 até a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Um jejum de títulos bastante sofrido, com derrotas amargas nos torneios anteriores. Porém, o time comandado por Carlos Alberto Parreira apresentou um futebol de resultado e um atacante com faro de gol e pouco mais de 1,60 m de altura contribuíram muito para o Brasil voltar a ser campeão. Jogos bem difíceis marcaram a vitoriosa campanha, como a vitória por 1-0 sobre os americanos ou o triunfo contra os holandeses por 3-2, além da semifinal diante da Suécia vencida pelo placar mínimo. Na final, a decisão foi para os pênaltis pela primeira e até então única vez em uma Copa do Mundo. Foi quando brilhou a estrela do gaúcho Cláudio André Taffarel. O goleiro defendeu uma das penalidades italianas e viu Roberto Baggio chutar na lua para o Brasil ser tetracampeão. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Não tem lero-lero, não tem zum-zum-zum. O que eu quero é ganhar mais um. Bola na rede, dá o seu show e grita penta cada gol. Foi com o time desacreditado e muita união que o Brasil chegou ao pentacampeonato na Copa do Mundo de 2002, disputada pela primeira vez em 2 países,
Coreia e Japão. A imponente trinca dos R's reinou em solo oriental. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho foram os grandes responsáveis pelo sucesso da campanha Tupiniquim. Mas como esquecer também do goleiro Marcos, autor de defesas incríveis? O caminho para o Penta começou em um jogo difícil contra a Turquia, onde a vitória só apareceu no finalzinho com um gol de pênalti. Os passos seguintes foram mais fáceis. Vitória diante da China e da Costa Rica. Nas oitavas de final, o adversário foi a Bélgica. Vitória por 2-0 com um golaço de Rivaldo e outro de Ronaldo. Contra a Inglaterra nas quartas de final, quem se destacou foi o outro R do elenco, Ronaldinho Gaúcho. O jogador deu passe para o primeiro gol de Rivaldo e fez o dele, fechando o placar em 2-1. A Turquia voltou a cruzar o caminho do Brasil na semifinal, mas um gol de bico salvador de Ronaldo colocou o time canarinho na terceira final de Copa do Mundo seguida. A decisão foi contra a Alemanha, do goleiro Oliver Kahn, até então um dos principais destaques da competição. O jogo foi nervoso, até que na metade do segundo tempo, Ronaldo fez o primeiro gol brasileiro após rebote de um chute de Rivaldo. Minutos mais tarde, o fenômeno voltou a balançar a rede, decretou o placar final do jogo, 2-0. Brasil, pentacampeão mundial. Com emoção, tudo é alegria e satisfação. Em 2014, a Copa do Mundo é aqui. E nós, brasileiros, queremos o Hexa de qualquer maneira. Com a seleção, vou beber, morar de coração. Com a seleção, vou beber, morar. Oi, não tem lero-lero, não tem zum-zum-zum. O que eu quero é ganhar mais um. Bom, daí a história do maior vencedor de Copas, que é a seleção brasileira, 58 vencendo com uniforme azul, uma novidade. O brasileiro ele é muito supersticioso, né? Então aposentaram o uniforme branco porque o Brasil não ganhava nada com ele. Perdeu a Copa de 50 Fizeram jogando bem. de branco. Aí fazia uma campanha sensacional na Copa de 58, final contra a Suécia. Suécia joga do quê? De amarelo. E o Brasil conquistando todas as vitórias de amarelo. Aí o Paulo Machado de Carvalho tem que fazer aquele baita discurso do manto de Nossa Senhora, para os jogadores acreditarem que o azul daria sorte. E deu. O Brasil ganhou a Copa 58, depois venceu 62, venceu em 70. Mas o que me chama a atenção mesmo são os títulos que o Brasil conquistou quando partiu daqui desacreditado. Foi assim em 70, daquela crise danada, o Zagallo assumiu a seleção. Saldanha dirigiu em o time nas eliminatórias. em 2002, com o Filipão, a seleção também se classificou para a Copa do Mundo na Bacia das Almas, derrotando a Venezuela. O Ronaldo era uma incógnita, vinha de recuperação de uma cirurgia no joelho. E aí você tinha... Em 94 também ninguém acreditava no Brasil. Pois é, verdade, 94 também. E aí a seleção chegou em 2002, a França favorita parou na primeira fase. A Argentina favorita parou na primeira fase. E o Brasil teve caminho livre para chegar ao título, ao 5º título sobre o Filipão. Quem sabe o Filipão não consegue agora repetir o feito de 2002, Chico? É verdade, a gente fica na esperança, né? Porque, na verdade, no meu modo de ver, eu vi todos esses campeonatos. Né? Eu era garoto, eu tinha 5 anos, 58, mas eu me lembro bem. Eu me lembro que a festa foi tão grande, Michele, uma coisa maravilhosa, eu nunca esqueci. Naquela época o carnaval era diferente em São Paulo. Eu tinha 5 anos, era mais cordões, né? cursos, né? O cara, era uma festa de família. De rua, sim. De rua e de família. Mas o que encheu de balão no céu foi uma grandeza. Você olhava assim, você via o céu forrado de balão. Essa imagem me veio sempre na cabeça, sabe? Várias cores, bandeira do Brasil, vários dragões, enfim, uma coisa super legal. Por isso que eu estou falando isso, porque eu acho que essa foi a Copa mais difícil. A primeira Copa é sempre a mais difícil. É sempre a mais difícil, porque você nunca venceu. E ganhando na Europa. E ganhando na Europa, num país que foi, na verdade, né, o que sobrou da Europa da Segunda Guerra Mundial. E tá lá, o Brasil foi lá e pimba. E com Pelé, Garrincha, Pelé com 17 anos, fazendo golaço, enfim. Foi o mais difícil para conseguir, e conseguimos. E daí para frente, um abraço. Onde passa um boi, passa boiada. uma boiada.
O calendário do futebol brasileiro começa com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de categorias de base do país. O Corinthians entra na Copinha com status de time que mais vezes venceu a competição. Até aqui foram 8 títulos, mas na última edição a equipe de forma precoce foi eliminada ainda na segunda fase. O lateral Lucão, um dos mais experientes do grupo, sabe o segredo para que esse ano o Corinthians possa chegar um pouquinho mais longe. Eu acho que tem que estar muito confiante, né, naquilo que vai fazer dentro de campo, porque essa Copa é muito visada não só aqui pelo Brasil, mas como lá fora. Então tem que entrar ali calmo, fazer o que sabe fazer e jogar bola. Não perder muitos gols, correr até o final, vontade não pode faltar e que os gols vão sair. Os garotos do Timão estão sendo comandados pelo recém-chegado técnico Osmar Loss, que está apenas há 3 meses no comando técnico da equipe. Esse pouco tempo de trabalho não preocupa a garotada. Não, preocupa não, ele é um bom técnico, tá arrumando o time certinho. Ele vai pôr os melhores para jogar e se Deus quiser vai estar tudo certo. Não incomoda, a gente já conseguiu encaixar o tipo de jogo dele, né? Então não incomoda não. O sonho desses garotos se divide na realização de uma boa Copa São Paulo e também o de ganhar uma oportunidade na equipe principal. O jovem Lucão, sabendo que Mano Menezes corre atrás de um jogador para a lateral direita dos profissionais, está de olho nessa vaga, pois ele é o dono da lateral por aqui. Todo dia eu acordo para vir treinar forte, né? Todo dia, então estou esperando a oportunidade e se aparecer a oportunidade não vou desapontar. Lucão não é o único a sonhar com uma chance no profissional. O centroavante Léo já esteve por 9 vezes em campo com a equipe principal. E ele sabe que Mano Menezes vai estar de olho nos garotos da Copinha. Eu subi da Copinha, né? Fiz uma boa Copinha e o Tite olhou e me subiu, então fazer uma boa Copinha pro Mano olhar e subir. E colocar de novo lá, né? Para que isso aconteça é só meter a bola para a rede, né? Só jogar bem e fazer meu trabalho. O São Paulo costuma revelar grandes talentos na Copinha. Veja quais são os candidatos à revelação do tricolor na edição de 2014. Terminada a temporada dos profissionais, o momento é o da garotada. Vem aí mais uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o tricolor já tem seu candidato a craque, o jovem Bosquila, que com seus 17 anos traz em seu currículo a vice-artilharia do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira. E ele sonha em voar cada vez mais alto. Eu estou no primeiro ano de júnior ainda, procuro fazer uma boa taça e depois o que vier a gente está disponível aí, está preparado, mas está tranquilo em chegar ao profissional aí, tudo vai ter seu tempo certo. Para o técnico Menta, Bosquilha tem tudo para fazer sucesso na carreira que ainda está em seu início. É um atleta muito dedicado, é um menino, um ser humano muito bom, gosta muito do que faz, tem prazer em jogar futebol, sente muita alegria e a condição técnica dele muito boa, né? Uma condição técnica muito boa mesmo. Um garoto que procura assimilar todas as orientações, aprendeu muito depois que chegou aqui no São Paulo, já tinha uma boa condição e vem aprendendo cada dia mais e mostra isso, né? Que a dedicação, o empenho, o foco é um fator são fatores que norteiam bem o atleta nesse sentido. O São Paulo estreia na Copinha no próximo dia 3 contra o Caxiua Reysol jogando em Barueri. Até lá, a concentração é máxima por aqui. A garotada do tricolor vai ficar, antes da estreia, concentrada pelo menos por 30 dias. E para descontrair, acreditem, vale tudo. A concentração é uma coisa que faz parte do futebol, né? Acho que nenhum atleta gosta, para falar a verdade. Mas faz parte, acho que a gente escolher essa profissão, tem seus lados bons e seus lados ruins. E brincadeiras, rola um pagode, uma música aí, sempre uma resenha, mas tá tranquilo. Aqui vale mais do que o pagode ou o sertanejo? Quem tá mais forte, pagode ou sertanejo? Nenhum dos dois, viu? Aqui é mais o funk. Ah, é? O funk aqui rola bastante. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambo, tocou Neymar, Dá pra dar uma palhinha pra gente aí de alguma coisa aí, que vocês cantam aí, pô? Ô, Fuga. Aí, chama aí. Agora vem cá, Fuga. Aqui é o cara certo. Vem cá, vem aqui rapidinho, vem cá. Chamou o cara certo, vem cá. Não, nós estamos, como é que é o negócio aí? Nós estamos querendo um refrão aí do, como é que é, das músicas que vocês cantam aí. Museu branco, uma música. Qualquer uma, a melhor aí que mais toca. Vocês cantam mais.
Não, lança aquela aqui, pô, aquela que Pô, mano, calma, uma ou outra. As duas, pode ser? Pode ser qualquer um. Diz que tem um caso, eu até respeito, mas eu não aceito me deixar de lado, sem sequer me ouvir, sem sequer falar. Shame, but I feel just a little bit big now. I'm song on a lady on Jordan, my Simon's way. Vem pra caralho. Fechou, né? Nota. Do Michael Jackson. Ah, boa. É da hora, vai. Batida, pai. Passinho, vai, Bastida move, turn beat, I don't see, I never mind, turn your beat, I head over. Give it dance, every note, every out, turn my head over. Give it dance, every note, every out. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Esse é o melhor que vocês têm aí pra se divertir? É isso? Ele solta a dancinha também, pô. Ele pega a dancinha. É pra fechar a dancinha sem microfone agora. Pra fechar, isso aí. Vai lá, ali, ó. O Palmeiras continua em busca de um dos poucos títulos que faltam na galeria do clube, o da Copa São Paulo de Juniores. Vamos ver como a molecada do Verdão está se preparando para buscar essa conquista. O Palmeiras estreia na Copinha credenciado pela recente conquista do vice-campeonato brasileiro da categoria. E não ter vencido a competição não significa que o trabalho está no caminho errado. Não veio o primeiro lugar, mas no nosso processo de formação, o importante é apresentar jogadores de qualidade, ter uma equipe que jogue um jogo ofensivo, que faça, que agrida o adversário, que tenha jogadores com capacidade com criatividade e capacidade para chegar ao gol. Então, eu acho que esse objetivo foi atingido. Acho que foi uma campanha brilhante pelas dificuldades que a gente enfrentou, uma equipe mais jovem, preparada para a Copa São Paulo. E acho que a equipe se saiu bem. Acho que o vice-campeonato, a gente queria o título, mas infelizmente não veio. Mas vamos trabalhar para ser na Copa São Paulo agora. O elenco palmeirense para a próxima Copa conta com jogadores que já trabalharam no profissional com o técnico Gilson Kleina. E claro que isso agrega nos detalhes para uma boa participação na Copinha. Fui para o banco contra o Icasa e joguei titular contra a Chapecoense. O Palmeiras estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior no próximo dia 4 contra o Fluminense de Feira de Santana, em São Carlos. É bem complicado para a gente, dentro da ciência do treinamento esportivo, esse calendário das duas principais competições do Sub-20 acontecerem em dezembro, em janeiro e entre elas as festas de final de ano. Por termos chegado à final do Campeonato Brasileiro, uma euforia muito grande dos meninos, uma adrenalina muito grande. Nós estamos trabalhando muito psicologicamente a cabeça desses meninos para voltar ao foco para a disputa agora da Copa São Paulo. O atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior é o Santos, que teve um 2013 brilhante nas categorias de base, já que faturou, entre outros canecos, a inédita Copa do Brasil Sub-20. Veja como estão os trabalhos dos meninos da Vila para chegar ao bi. É o atual campeão da Copa São Paulo e da Copa do Brasil Sub-20. Depois de muitos anos, o Peixe vai sentir o gostinho de jogar ao lado de sua torcida na Copinha. Afinal, a cidade vai sediar o Grupo V, ao lado do capital do Distrito Federal, o Alecrim do Rio Grande do Norte e o Criciúma de Santa Catarina, um velho conhecido de todos por aqui. Afinal, a equipe foi vice-campeã da última Copa do Brasil Sub-20. A responsabilidade é grande e aumenta também porque depois de muitos anos nós vamos jogar em Santos, né? Na Vila Belmiro. Mas tenho certeza que isso vai ser um fator positivo, a torcida vai apoiar essa nova equipe. Mas é uma equipe que tem ainda alguns jogadores que ganhou a Copa do Brasil, mesclando com novos talentos aí. A responsabilidade aumenta, porque a gente é atual campeão, a gente vai ser cobrado e a gente vai jogar dentro de casa, dentro da Vila Belmiro.
e a cobrança vai ser maior ainda. O Criciúma passa por mais ou menos a mesma situação que a gente. Eles perderam vários jogadores, até mais que nós. Jogadores que estouraram a idade, estão reformulando a equipe. Estavam disputando o Campeonato Brasileiro, a gente abriu mão do Brasileiro para disputar a pré-temporada, levamos o Sub-17 para lá. E a gente causa um pouco de estranheza esse fato a gente não sabe qual é o critério, então a gente não pode nem analisar, mas as duas melhores equipes do Brasil hoje estão na mesma chave num campeonato que tem 100 equipes. No elenco, o volante Lucas Otávio e o atacante Diogo, remanescentes das últimas conquistas. E também um atleta que ainda não sabe se continua no Peixe em 2014. O que o técnico Pepinho garante é que Neilton vai disputar a Copinha. Aqui no campo a gente está trabalhando o Neilton como qualquer outro jogador, é um jogador que tem uma qualidade muito grande, a gente conta com ele na taça, um jogador que quando entra no campo sempre ajuda. A gente não sabe o que acontece fora aí, né? Negócio de contrato e tal, até tem algumas definições a serem feitas, mas aqui o que eu posso dizer dentro do campo é que ele tem sido um jogador importante, tem feito bons treinos e nos jogos treinos também tem se empenhado bem. A gente tem que manter o mesmo trabalho, continuar fazendo o trabalho que na base está sendo bem feito, para um dia ter oportunidade e agarrar da melhor maneira possível. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazeteSportiva, nosso canal no YouTube, youtube.com/GazeteSportivaTV, facebook.com/GEsportivaNet e os nossos blogs no site gazetesportiva.net. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, a questão das torcidas organizadas, a trajetória de Tite no Corinthians, a relação de amor entre Muricy Ramalho e o São Paulo. Em 2013, o Brasil voltou a ver cenas de violência entre torcedores nos estádios do país. Situações que despertaram preocupação entre as autoridades brasileiras. A TV Gazeta foi atrás de especialistas para tentar explicar o ressurgimento da violência nos campos de futebol. Problema de polícia e a força policial que tem que resolver. O problema das torcidas é muito mais do que um problema de polícia. As torcidas são nada mais que um reflexo da sociedade. A torcida pode até ficar, por assim dizer, banida com aquela roupagem, mas meses depois acaba assumindo outra roupagem, né? A violência, que aparentemente esteve adormecida por algum tempo nos estádios, acordou em 2013? Talvez sim, talvez não. Bem provável é que a violência esteja presente no DNA do ser humano, manifestando-se nas atividades do homem ao longo da evolução. O esporte, inclusive o futebol, faz parte desse processo, conforme explica o antropólogo, professor da Universidade Federal de São Paulo, Renzo Tadei. A criação dos esportes na Grécia clássica, né, estava ligado, entre outras coisas, com a necessidade de lidar com uma população de homens jovens com muita energia, com uma certa tendência a um comportamento agressivo, de modo que isso fosse canalizado para algumas atividades em que essa agressividade fosse colocada para fora de alguma forma, sem que isso gerasse destruição e desorganização na sociedade. O futebol medieval que havia na Europa, né, tanto na Inglaterra quanto na Itália, existe uma disputa aí para ver quem é que foi que inventou o futebol, eram atividades bastante agressivas e violentas. Tanto é assim que em Londres, desde o século XIV, os reis ingleses proibiam a prática de futebol em Londres, né? Dado a capacidade, o potencial que o futebol tinha de causar distúrbio na cidade, né? A necessidade de extravasar um comportamento agressivo através da competição esportiva, entretanto, não deveria ficar restrita ao jogo e aos jogadores?
Então, por que essa necessidade humana subiu para as arquibancadas, motivando determinados integrantes das organizadas a encarar o futebol com tremendo fanatismo? A gente vale a pena morrer, porque a gente vai se defender e não vai dar de covarde não. A gente vai batalhar para manter o nome de São Paulo e fazer a torcida crescer. Você considera a torcida parte da sua família também? Mais que isso, minha vida. Essa agressividade das organizadas, das torcidas, ela não é motivada apenas por uma rivalidade clubística, então? Não, eu acho que reduzir ela a simplesmente um contexto da rivalidade clubística é não enxergar fatores que são mais fundamentais e de base. A maneira como as pessoas se preparam para as brigas, né? A gente tende a simplesmente olhar pelo lado destrutivo da coisa, mas a gente poderia olhar pelo outro lado. As pessoas são criativas, elas têm uma capacidade de pensamento estratégico interessante, são pessoas inteligentes, ou seja, é um potencial incrível. Né? Mal canalizado. Mal canalizado. Para o jornalista Gabriel Uchida, que há 5 anos fotografa membros das torcidas organizadas no Brasil e ao redor do mundo, esses torcedores radicais são vítimas de outros radicalismos. As torcidas organizadas, principalmente, é o lado pobre do futebol. Vai ser sempre o oprimido, sempre o pobre, que vão sempre sofrer com a polícia, com as autoridades, vai estar sempre jogada de canto, vai estar sempre sem voz. São grupos que cresceram no meio da violência e importante ressaltar também que cresceram num período muito importante, muito crítico da história do país, que foi durante a ditadura. E ainda hoje são tratados com muita violência, com muita truculência, com muito preconceito. Há quem defenda a extinção das organizadas, o Ministério Público, por exemplo, mas as leis apresentam brechas. O Ministério Público tomará as mesmas atitudes já tomadas anteriormente com relação à torcida Gaviões da Fiel, dessa feita com relação à torcida independente do São Paulo Futebol Clube. Tanto no que diz respeito ao pedido de dissolução da torcida, da ação civil pública, que, como os senhores sabem, é um pedido que é mais uma forma de pressão, porque nós sabemos muito bem que, infelizmente, os próprios antecedentes históricos já demonstraram que a torcida pode até ficar, por assim dizer, banida com aquela roupagem, mas meses depois acaba assumindo outra roupagem, né? Houve vontade política desde 2003. Mas essa vontade política parece-me, como membro do Ministério Público, que ela tem que ser mais enérgica, para que o Ministério Público e o Judiciário pudessem agir de uma maneira mais enérgica e rápida na solução dos problemas. Simplesmente vir com um discurso demagogo, acaba com a torcida organizada. Isso não vai resolver, porque eles podem acabar com o nome, mas eles vão continuar se reunindo no mesmo local e indo para o estádio de futebol. Não adianta a gente deixar esses jovens à marginalidade. Nós temos que trazer ele para a sociedade. Mas simplesmente punir aquele mau torcedor. E tem que continuar firmemente nesse propósito de identificar e prender esse mau torcedor. Se as lideranças policiais desenvolvem uma interlocução produtiva e sadia com as lideranças das torcidas, né? Mas isso já acontece? Isso acontece, mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira com o espírito mais aberto, com o coração mais aberto, né? Porque existe muita desconfiança de parte a parte. Eu tenho a impressão de que uma parte do tempo a interlocução acontece de fato e outra parte é quase que um teatro. Falando de casos mais recentes aqui da capital paulista, o Palmeiras e a Mancha Verde foram punidos. O Corinthians e a Gaviões da Fiel também foram punidos. O São Paulo e a Independente provavelmente serão também punidos. Mas penalizar apenas os clubes e as torcidas, ou seja, penalizar o coletivo, resolve o problema ou pelo menos minimiza a violência nos estádios? Nós teríamos que ter uma estratégia de Estado para deter ali naquele momento no mínimo 5, 6 pessoas que praticaram o ato de violência. Eles estavam em formação de quadrilha porque eles estavam todos com o mesmo propósito. Se por conta da ação de 1 ou de 10 ou de 100 que seja, todo esse grupo for punido, não faz muito sentido. Porque a gente vê, por exemplo, fazendo um reflexo no caso da política. O partido inteiro não é punido por conta de um ou outro. Eu acho que assim, deve-se investigar os casos e punir os indivíduos, não punir o grupo. Penso que o que é imprescindível é cumprirmos o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor é uma lei federal muito boa e adequada. Se engana quem fala que nós não temos uma legislação para punir a violência no futebol. Nós temos sim um Estatuto do Torcedor atualizado e temos uma legislação penal eficiente. Essas punições coletivas, eu acho que elas
elas são ineficazes. Elas podem ter uma eficácia muito reduzida no curto prazo, né? Mas eu acho que elas geram esse ressentimento num grupo muito grande de gente que não é positivo para ninguém. Leis, justiça, polícia, tolerância e uma boa dose de humanidade para todos os envolvidos. Será que é pedir muito? Tudo se resume a uma briga de torcidas e a gente ali no meio das bandeiras. A Michele falava que os casos de violência despertaram a preocupação das autoridades, o que acaba me gerando indignação, porque já passou da fase de se preocupar com isso. A gente já deveria estar no estágio de resolver o problema. E o que falta é atitude política para resolver este problema. Rever as leis, punir os agressores, os torcedores violentos, bani-los dos estádios. A gente tem vários exemplos de torcedores que estavam impedidos pela justiça de irem aos estádios de futebol e continuaram indo numa boa porque não tinha ninguém para fiscalizar, ninguém que os impedissem de entrar no estádio. Então, enquanto você não tiver uma lei rigorosa que realmente puna esses cidadãos que não se comportam como tais, para a cadeia. A única alternativa é essa, punir esses brigões, Chico. Olha, até certo ponto você tem razão, a punição vai ajudar bastante. Mas eu acho que falta para o público brasileiro, por esses torcedores uniformizados, é consciência de cidadania. Mas é verdade, consciência de classe, porque eles, na verdade, brigam entre si, mas eles são da mesma classe social. O cara é capaz de ir num jogo, se deslocar uma distância de 400 quilômetros, sabendo que a família dele está necessitada, o filho passando fome, ele pega, vai nesses ônibus, vai usando drogas, volta usando drogas, bebe e se mata contra o outro, que tem a mesma atitude. Quer dizer, quando na verdade eles deviam conversar entre eles e falar, pô, nós estamos brigando por quê? Se nós estamos vivendo os mesmos problemas há tempos, né? Você como cidadão e eu também. Falta consciência desses caras da torcida, que vão para o estádio para brigar. Então, enquanto eles forem para o estádio para brigar, pode ficar sossegado que as autoridades não vão tomar posição nenhuma, porque é assim que eles querem, que os caras não tenham consciência nenhuma e continuem sendo explorados. Depois de 3 anos de sucesso à frente do Corinthians, o técnico Tite deixou o clube no final de temporada passada. Vamos relembrar como foi o vitorioso período do gaúcho Adenor Leonardo Bach à frente do timão. Gaúcho de Caxias do Sul, Adenor Leonardo Bach, o Tite, treinou o Corinthians pela primeira vez entre maio de 2004 e fevereiro de 2005. Nessa passagem, ganhou o respeito da Fiel, afinal pegou o time na 18ª posição daquele brasileiro e terminou a competição em 5º lugar. A chegada da MSI, de Kiora Bichião, Parque São Jorge, deixaram o cargo de Tite por um fio. Uma derrota por 1-0 para o São Paulo no Paulista de 2005 culminou com a demissão do treinador. Nas rodadas finais do Brasileirão de 2010, Tite voltou a comandar o timão e logo na chegada deu indícios de como seria esse novo Corinthians. E a ideia do Tite é ter um futebol equilibrado, eu tenho isso como uma ideia, não é nenhuma novidade, não estou passando nenhuma novidade, é de ter sim consistência defensiva sem abrir mão de ser agressivo. Uma coisa que nos move a todos nós, eu vou ter essa pretensão, é ter reconhecimento profissional e competência. Naquela época, o time alvinegro estava a 10 jogos sem vencer e perdia a última chance de ser campeão no ano do centenário. Com o gaúcho no cargo de treinador, a história mudou e o Corinthians chegou à última rodada do Brasileiro, ainda com possibilidade de ser campeão. Mas um empate contra o Goiás levou o clube para a 3ª colocação. No ano seguinte, o time alvinegro disputou a pré-Libertadores com o Tolima. Um empate por 0-0 no Pacaembu e uma derrota por 2-0 em Ibagué revoltaram a torcida que pediu a demissão do treinador.
A humilhação pela eliminação precoce na Libertadores era grande. A Fiel exigia um título e a competição em disputa era o Paulistão. No caminho para a final estava o arquirrival Palmeiras e uma calorada discussão com o conterrâneo Filipão marcou aquele campeonato. O Corinthians chegou à decisão depois de vencer o Palmeiras nos pênaltis, mas esbarrou no Santos de Neymar e companhia. O sonhado título de Tite no Timão só veio meses depois, no Brasileirão, com uma campanha invejável do clube líder por boa parte do torneio e detentor da melhor defesa da competição. Timão, campeão! Caneco é do Corinthians, o melhor ao longo de toda a competição. Corinthians, campeão brasileiro de 2011. O título do Nacional credenciou o Timão para a disputa da Libertadores América novamente. Mas desta vez a história corintiana no torneio foi diferente. Em 14 jogos disputados, a equipe alvinegra não perdeu nenhum, ganhando inclusive a final do todo-poderoso Boca Juniors. Campeão da América e alguns meses depois, bicampeão do Mundial de Clubes, ao vencer o Chelsea por 1-0 no Japão. Este ano, mais 2 títulos. Primeiro o Paulistão diante do Santos e depois a Recopa Sul-Americana contra o São Paulo. Tite é o segundo treinador que mais vezes comandou o Corinthians, atrás apenas do lendário Oswaldo Brandão. Com uma história tão rica, certamente o torcedor corintiano vai demorar para esquecer a genialidade deste gaúcho. O Corinthians na sua vida é? O marco maior da minha trajetória profissional. Bom, o Corinthians agora vive um novo estágio, tem um novo treinador, mas nada, absolutamente nada vai apagar a história do Tite no Corinthians. Para mim, o maior vencedor da história do clube, o que conquistou os títulos mais importantes. E realmente eu acredito que vai passar um tempo, ele vai voltar ao Corinthians, porque ele deixou realmente uma torcida apaixonada por ele. E espero que ele volte mesmo, porque ele merece pelo trabalho que realizou. 2013 foi um ano para o São Paulo esquecer. Mal no Paulistão, eliminado na Libertadores, derrotado na Recopa para o maior rival, o tricolor ainda passou metade do Brasileirão fugindo do rebaixamento. Quando a Série B pareceu o destino do tricampeão mundial, Muricy Ramalho voltou para salvar o time. Foi a confirmação de uma relação de amor entre clube e treinador. São Paulo e Muricy Ramalho, uma história de amor. Daquelas de cinema que terminam em casamento. Mas são cheias de desencontros. O problema é que o futebol, apesar de arte, não é ficção, é realidade. E no dia 19 de junho de 2009, uma sexta-feira, quis o destino colocar um ponto final. Ou melhor, uma vírgula naquela história. Muricy e o tricolor combinavam quando o assunto era Campeonato Brasileiro. Juntos conquistaram o país 3 vezes. Tédio? Marasmo? Mesmice? Não, Morumbi não conhecia nada disso. Pelo contrário, vivia provavelmente o melhor momento de sua vida. Festa em 2006, 2007, 2008. Mas o ponto fraco da relação tinha um nome: Libertadores da América. Em 4 tentativas seguidas, Muricy não deu ao São Paulo o seu presente preferido. A relação não resistiu às eliminações e a última contra o Cruzeiro foi a gota d'água. Crise no relacionamento, com direito a ceninha de ciúmes. Os técnicos realmente não se respeitam, ligam, por exemplo, para o Juvenal, né? Ligam para o Juvenal, o Cuca liga para o Juvenal para ver como é que ele está.
O cara liga pro Juvenal para saber se ele precisa ir embora do Flamengo ou não. É uns absurdos que... O Cuca vem aí? Não, o problema é que o cara liga a gente tá numa situação difícil, aí ele liga lá do Rio, perguntando pro seu Juvenal a opinião se ele pedir a demissão ou não do Flamengo. É demais, né, cara? Então é um absurdo isso aí, né? Mas tudo bem, tá tudo dentro do normal. O São Paulo estava descontente, queria algo novo e a fila andou. Chegou-se a um momento de exaustão e que havia necessidade de uma substituição. Foram necessários 4 anos de separação e de muita seca para que o tricolor percebesse que era Muricy que o completava. Neste período, 7 treinadores passaram pelo São Paulo e nenhum acalmou o coraçãozinho tricolor. O primeiro substituto veio direto da França. Ai, que chique! Ricardo Gomes tinha clubes como PSG, Bordeaux, Mônaco no currículo e parecia o nome ideal. Mas não resistiu à eliminação na semi da Libertadores diante do Internacional em 2010. Entrava em cena, então, Milton Cruz, que já leva no nome o destino do sacrifício, carrega a cruz de ser o interino. Ombro fiel do São Paulo, está sempre ali na hora do socorro. Segurou as pontas por 3 dias até que a cúpula São Paulina tivesse a brilhante ideia de efetivar Sérgio Baresi, técnico do time sub-20. Esse não conseguiu nem sentir o gostinho de subir ao profissional. Durou exatos 56 dias. O São Paulo, então, teria uma recaidinha por Paulo César Carpegiani, que em 99 mostrou-se um bom partido ao levar o clube às semifinais do Paulista e do Brasileirão. Na segunda passagem, em 2011, foi eliminado pelo Santos no estadual. 9 dias de Milton Cruz até que Adilson Batista foi escolhido como 4º pretendente. Mesmo com a má fama após fracassar no Corinthians e no Santos, ganhou o voto de confiança do presidente Juvenal Juvencio e se dava bem com os jogadores até. Sem resultados, foi demitido no vestiário depois de perder por 3-0 do Atlético Goianiense. Por 8 dias, Milton Cruz fez de tudo para curar a ferida aberta, mas o São Paulo já flertava com outro. Emerson Leão, pulso firme, chegou para dar um sacode naquele grupo. No início, o relacionamento com o clube tinha prazo de validade de 2 meses. Juvenal, então, decidiu estender o contrato para 2012 e reformulou o elenco. Mais uma tentativa fracassada. Eliminações para o Santos no Paulista e diante do Coritiba na Copa do Brasil. O 6º da fila começou bem. Seu nome? Ney Franco. Conseguiu o feito de levar o São Paulo de volta à Libertadores em 2013 e faturou a Copa Sul-Americana de 2012, o primeiro título tricolor desde o Brasileiro de 2008. Não demoraria muito para o São Paulino perceber que havia se iludido com aquele jeitinho mineiro de ser, quietinho na dele. A relação desandou quando o time foi eliminado nas 8ª de final da Libertadores pelo Galo e viu o Corinthians fazer festa mais uma vez no Morumbi na semifinal do Paulistão. Mesmo com Ney Franco ainda no comando, o torcedor não escondia o seu verdadeiro amor. Mas Juvenal parecia irredutível e fez jogo duro. Entre 2 campeões, escolheu ficar com Paulo Autuori e seu charme carioca. Depois de Milton Cruz, é lógico. O cenário é tão negativo que nem o velho conhecido foi capaz de trazer de volta a alegria ao Morumbi. Fez de tudo. Viajou com o São Paulo para a Europa e o presenteou com uma taça Eusébio. Em 13 jogos do Brasileiro, venceu 2, empatou 4 e perdeu 7. E daí, a diretoria ouviu o tum-tum-tum do seu coração e pediu para Muricy voltar para casa. Ah, se ele vai conseguir resgatar o orgulho tricolor, não duvide, no futebol e no amor, tudo é possível. Bom, meus amigos, eu tenho o maior respeito pelo Muricy Ramalho e eu acho que ele veio
com um propósito só. Ele voltou para o São Paulo, Celso, com um propósito só. Evitar o rebaixamento. Evitar o rebaixamento de São Paulo. Pronto. A hora que ele conseguiu, matematicamente, chegou aos 46 pontos, né? E já estava livre com 46 pontos naquela altura do campeonato, ninguém mais conseguia pegar o São Paulo. Aí o que aconteceu? O São Paulo relaxou. Relaxou e acabou sendo desclassificado pela Ponte Preta da Copa Sul-Americana. Até porque houve o time começa o jogo pegando fogo. Na metade do segundo tempo para frente, desliga todo mundo e perde. É um negócio impressionante, né? O Muricy tem que dar um jeito nesse time, nesse São Paulo, mas ele fez um trabalho maravilhoso o ano passado. Ele cumpriu a missão dele. Chegou para apagar um incêndio. Agora ele pode realmente fazer um planejamento e, quem sabe, voltar a ser campeão. Ele foi bombeiro, vamos dizer assim, né? Exatamente. Apagou um incêndio. Ele foi bombeiro. Agora ele pode ser técnico de futebol. Foi um herói, viu? Foi um bombeiro herói. Bombeiro herói. Mas foi bombeiro. Veio para apagar o incêndio. São Paulo ficou 13 rodadas na zona de rebaixamento. 13 rodadas. Quase, Chicão, mas não foi dessa vez para sua felicidade. O programa de hoje termina aqui. Amanhã tem Gazeta Esportiva ao vivaço aqui na tela da Gazeta. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até amanhã mais uma vez. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo com muita paz, se Deus quiser. Tchau.